Hoje eu quero falar de os mecanismos de delírio e de alucinação, só para dar exemplo, só para introduzir a conversa, porque eu tenho aquela teoria que todo mundo é meio louco, né? Não é só eu que tenho essa teoria, a TV também tinha aquele programas normais, né? Tem aquele dito popular, de perto ninguém é normal. Então essa normalidade aí é muito relativa. É meio cedo, eu vou tomar mate, tá? Não se preocupem, quem não é acostumado, não é nenhuma droga. Mas é assim, ó, eu tô falando de mecanismo, né? De o que existe, assim, ou pensado, ou até já comprovado, de mecanismo mental, de como funciona o cérebro, ou então uma coisa bem mais complicada, que é como funciona a psique humana, né? O psiquismo, esse terreno que ainda é nebuloso e não sei quando é que vai deixar de ser, talvez nunca, porque não tem muito como acessar, assim, ter certeza por que a gente pensa do jeito que a gente pensa. Tem bastante pesquisa, tem já, né, muitas evidências, muitas correlações, muitas coisas bem legais, né? De, de o que região do cérebro que se ativa, toda essa parte ali dos neurotransmissores, tipos de memória, um monte de coisa bem legal. Né, comprovado que a gente inventa memória, tudo que a gente pensa não necessariamente realmente aconteceu e por aí vai. Mas daí o delírio e a alucinação, né, são duas manifestações assim da psicose, são invenções mentais, né? O delírio tem mais a ver com ideia, né? Tu tem uma ideia de alguma coisa, mas o mundo que se manifesta na tua frente, ele é real, né? Sei lá, tu tá andando na rua, tem uma pessoa caminhando perto de ti e tu imagina, né? Tu acredita que aquela pessoa tá te seguindo, mas aquela pessoa realmente tá ali. Na alucinação, a pessoa não existe. Tu inventa personagens, tu acredita naquilo, é real para a pessoa que está pensando, mas não, mas né, assim, na realidade mesmo, fisicamente, aquilo não existe. Sei lá, inventa uma pessoa, ouve uma voz, né, essa aí é a alucinação, ela é um tipo, seria um estado mais fantasmático, assim, né, mais fictício de mistura de realidade com ficção. Então, o que eu, assim, eu quero fazer o paralelo é do delírio com quem não é nada, quem é normal. Porque se o delírio são crenças que a gente tem imaginárias, uma pessoa normal faz isso toda hora. Tem quem acredita em Deus, tem quem não acredita. Tem quem acredita que é burro, acredita que é sortudo, quem acha que a vida é perfeita, tem um pensamento positivo, que é uma grande crença ilusória, né? E não vou contestar, porque daqui a pouco, né, tem muita gente que foi gerando esse pensamento aí e foi sempre acertando, né? Sempre dando certo. Pode ser que exista, eu não conheço ninguém. Inclusive, eu sou uma vítima disso, porque eu fiquei assim iludido com isso muito tempo na minha vida. E tive que cair mesmo, ainda bem que é uma coisa assim que é recuperável, né? Que é coisa de dinheiro, assim. Não é cair uma perna, perder o olho, esse tipo de coisa assim que é irremediável, né? Então, no final eu tive sorte, porque é aí que eu parti, né? Para todas essas conversas aí, foi toda essa desilusão aí que me fez gostar desse assunto. Mas isso é outro assunto. O que eu quero deixar assim, deixar essa reflexão é isso, que a nossa mente é capaz de tudo, né? A gente realmente é capaz de inventar muita coisa e
parece assim, ó, que tem três situações, assim, que é, tá, tu pensa alguma coisa, tu inventa alguma coisa na tua cabeça, e aquilo se manifesta na realidade. Então, tu pensa e aquilo que tu pensou acontece. Sei lá, tu pensa que tu vai lavar o rosto e daí tu lavou o rosto. Acontece em fato, em materialidade, a coisa em atualidade, né? Atualidade no sentido de ação, né? Aquilo é atual, é em forma de ação, propriamente dita. Então aquilo realmente está acontecendo. Tu pensa e não acontece, né? A outra opção. Daí muita coisa que a gente acredita não acontece. E daí o pensamento é igual ao do louco. Ou, né, tô chamando de louco, mas quem delira, quem alucina. Claro, né, dá para entender, né, uma coisa bem legal que eu aprendi é assim, ó, o que que faz uma pessoa ter uma neurose ou não ter uma neurose ou uma psicose, é o quanto de absurdo é aquele sintoma, que é bem legal, é quase, para mim, eu acho que é o melhor conceito. Eu aprendi com uma professora minha. Porque assim, ó, por exemplo, tu não tem coragem de sair na rua. Isso é limitador, né? É uma crença, um traço teu que te faz sofrer, né? Tu não tem coragem de... Tu não consegue falar com as pessoas, tu é muito tímido. Não consegue falar em público. Ah, já não é tão absurdo assim, mas é uma coisa que te limita, né? Faz xixi na cama. Ah, é ruim, né? Ah, tem 1 ano de idade, tá, então não tem problema. Tem 15 anos, já começa a ficar meio chato. Então, esse tipo de absurdo, né, que, claro, para a pessoa que está passando por aquilo ali não é absurdo nenhum, então é bobagem que não é bobagem, vamos dizer assim, né? Isso é muito relativo. Mas se tu pensar assim, né, num raciocínio frio, não, isso é um absurdo. Mas existe muito, existe sempre, existe com a gente, com todo mundo, porque tem muita crença que a gente tem e não precisaria, né? Mas a gente tem. E daí isso que é o legal, é essa coisa de misturar a ficção com a realidade. Eu falei que existiriam três manifestações disso, né? O que tu pensa e não acontece, que daí pode ser delírio. E tem mais uma, que é o mais legal, que é o que tu pensa, não necessariamente faz parte da realidade, porque tá só no ato, mas por causa de uma crença que tu tem, por causa né, de uma certeza de uma verdade que é verdade para ti, para mim, eu tomo decisão e coloco em ato, baseado naquela verdade. Mas pode ser uma verdade completamente absurda, como a gente estava falando dos exemplos ali de neurose. E isso é muito legal, porque, por exemplo, isso. Ah, eu tenho dificuldade de falar em público, então daqui a pouco eu nunca vou me colocar, me arriscar, né? Porque esse que é o problema, é um medo furioso, assim, é um medo tão, tão interno que me limita nas coisas. E eu tenho medo de arriscar, eu não consigo dar aquele passo. E assim a gente passa a vida repetindo coisas que a gente não consegue fazer e que é uma bobagem. Claro, para quem está sofrendo não é uma bobagem, mas entende quando eu falo quando é bobagem, né? É esse absurdo aí, que para muita gente não é problema nenhum, mas para aquela pessoa é. E acaba limitando e fazendo aquela pessoa sofrer. Bueno, era isso. Vamos indo desse jeito. Até mais ver. Beijo a todos.